Olá pessoal, tá começando mais um não, é o primeiro. Meu primeiro podcast aqui no meu canal, né? E hoje a gente começa esse podcast que, por sinal, né? O nome é Eis que Te Digo. Olha aí que nome forte, hein? Chica. Primeira vez, primeiro podcast, Eis que Te Digo. Então já peço para que você compartilhe esse podcast com seus amigos, com o pessoal aí do Facebook, Instagram, WhatsApp, todas as redes. A gente está começando hoje e, como é de praxe na maioria dos podcasts, a gente está seguindo o mesmo modelo. A gente vai conversar, vai bater um papo, vai ser algo bem aleatório, né? Pode ser que tenha muita parte besta também, mas tomara que não, tomara que seja interessante do começo ao fim, porque o intuito aqui é que eu atraia você e faça você compartilhar com seus amigos. Fica à vontade para utilizar cenas aqui do nosso podcast, para divulgar, para polemizar. A gente quer chegar longe com esse papo e é por isso que nesse primeiro dia de estreia do meu podcast eu trago para vocês ninguém mais, ninguém menos do que ele, professor Washington. É Washington o quê? Washington Gomes Silva, cara. Washington Gomes. Botaram Francisco no começo, que é todo um erro, né? Esquece. O cearense tem isso, né, cara? Esquece, Então... Eu falei professor, gente, porque ele é professor e, por sinal, foi meu professor também. Desde 2005, tá acredita, Alexandre? Ah, é? Eu tenho alunos que hoje já têm mestrado, já tenho netos já na teologia. Já. Eu acho que melhor do que eu para se apresentar é você. Então a gente vai continuando aqui, vamos aos poucos. Como eu falei, eu não tenho pauta, né? Vocês não estão vendo aqui pauta. E a intenção tem pipoca na tem cabeça pipoca. do Trump, né? É. Vocês estão vendo aqui o nosso cenário ainda está... Ó, a gente está começando, hoje é o primeiro dia. Talvez o próximo podcast seja no outro cenário, talvez com uma imagem melhor. Eu acho que o som tá bacana, eu não sei como é que tá o som. Espero que esteja bacana, né? Vou ver isso na edição. Qualquer coisa que eu esquecer de avisar aqui, muito importante, eu vou cortar agora aqui, ó, e vou falar. Pronto. Se eu aparecer aí falando alguma coisa, foi porque foi bem importante, então escute aí o que eu falei. Beleza, então? Estamos aqui com o Washington, professor Washington, foi meu professor de teologia, né? Aqui, né, de Fortaleza, ele mora aqui em Fortaleza. E, como você tá falando, Washington, professor desde 2005, Isso. Conta aí um pouco dessa parte acadêmica tua. Cara, a maratona foi muito massa, né? Tendo o nosso seminário pelo STPC, Seminário Teológico Pentecostal do Ceará, fiz a nossa convalidação também. E foi uma caminhada muito longa, né? Experiências e... Pegava 3 anos para dar aula para uma turma dentro dos matos ali no Jardim Caraí. E lecionamos hoje para todos os seminários. Mas em 2005 começou a dar aula. Exato. Ah, então... Exato. Mas já começou a dar aula até mesmo antes de formado, Exatamente, né? exatamente. Uhum. Já começou muito cedo, né? E estamos nessa maratona. Escrevemos alguns trabalhos aí também. Temos o comentário de Apocalipse, que é um best-seller, né? Versículo por versículo. Um livro muito bem solicitado. Uhum. Temos uma exposição também da visão escatológica, da escatologia, visões escatológicas, né? As visões. Que é algo bem polêmico, né? Também temos uma exposição do Pentateuco, livros históricos. Esses 4 livros foram escritos por nós, né? Graças a Deus pela Assembleia de Deus Montese, né? Que deu esse apoio, essa liberdade. A gente aí citando aí os nossos líderes. Acho que pode chegar um pouquinho mais perto do microfone. Eu não sei Pronto. como é que tá o áudio aí, não. Tá, Não, gente? tá ótimo. Aqui Tá ótimo? Tá ótimo. Então pronto, eu acredito Tá que... perfeito, cara. Acredito que o pessoal aí também deve estar muito bom. Perdoem os crack aqui que a gente tá comendo pipoca. Mas sim, continuando, Washington. Já é o que aí? 2005, 15, 16 anos. Muito tempo, né? Tempinho, né, cara? Muita coisa já aconteceu nesse Muito. meio tempo, né? Muito. Você falava aí de Apocalipse, eu acredito que na sala de aula isso deve... O ano passado, né, já que nós estamos num período de uma crise, né, na saúde, também não podemos deixar de esquecer de dizer, também na política, né, por causa disso, interesse político. O ano passado eu fui muito bombardeado, né, por perguntas escatológicas e sempre perguntando se Jesus está perto de voltar e tal. Eu dizia, não, gente, pode ficar tranquilo que a pandemia ela é só um sinal do princípio das dores. Não tem nada a ver com a volta de Cristo, não. Mas essa perseguição que você falou, como é que se diz? É ao vivo ou foi nas redes sociais? Como é que foi? Tudo. Ah, é? Aproveitar as redes sociais, vou colocar aqui agora, ó, vai aparecer aí, Instagram do Washington.
Inclusive, vou botar o link também aqui embaixo. Vou colocar todas as informações, tá? Para você encontrar o Austin, conhecer mais o trabalho dele aqui embaixo. Quer dizer que foi de todo lado. Todo lado. Entrava, WhatsApp, as pessoas perguntavam. Mas de pastores também, não? Também. Eita. A insegurança pastoral nessa área é incrível. É incrível. Mas nesse tempo você já era pastor, que eu acabei não avisando, mas você também é pastor. Sim, desde 2008. A gente foi ordenado a pastor desde 2008. Né? E estamos nessa caminhada aí já, o quê? 13 anos, né? 13 anos. Eu vou aproveitar, como eu falei, não tem pauta, né? Já que pegou daí, eu vou aproveitar para perguntar a sua opinião sobre isso, né? Às vezes eu vejo questão de polêmicas, né? A gente vê polêmica de tudo, de artista, de celebridade e etc e tal. E é uma coisa que às vezes, na maioria das vezes, é muito passageiro, né? Explode uma coisa, quando é depois de amanhã já é outra notícia, aquela já virou antiga, ninguém mais nem lembra. Eu não sei se isso seria uma espécie do povo perdoar, né? Vamos dizer assim, do povo esquecer mais fácil. Mas eu tenho a impressão que às vezes parece que no meio cristão, às vezes parece que o pessoal é mais... Não esquece, parece tão fácil quanto às vezes parece que o pessoal que não é cristão... Tem hora que o diabo olha para os cristãos e diz assim, rapaz, eu não sabia disso, eu aprendi mais uma maldade. mas você tá me entendendo, né? Sim. Às vezes parece que... eu digo isso porque é aquela história do se queimar. Pronto. Essa é a palavra. Vou até pegar uma pipoquinha na cabeça. Pega aí para relaxar aí. Aqui é para mostrar que a gente reinou aqui, né, sobre o inimigo. Arrancou a cabeça dele, ainda estamos comendo pipoca dentro da cabeça dele. Festejando sobre o inimigo. Mas, voltando, então, essa questão do se queimar, você acha que o cristão, ele tem essa coisa de, fulano se queimou no evangelho, né, no meio dos crentes. Você acha que existe uma perseguição nesse sentido do povo ser maltratar demais nesse sentido, quem se queima, se comparado ao mundo, quando eu falo ao mundo, gente, quem não é cristão, né? Quando pisa na bola, né? Parece que o povo esquece mais rápido do que no meio dos cristãos. É tipo assim, quando você estava no mundo e veio para Cristo, e você tinha um valor imenso. Você lembra quando você se converteu? As pessoas fizeram festas, celebraram. Que legal, você nasceu na fé, né? Então quando a pessoa vem do pecado e confessa a Cristo como seu Salvador, aquela festa todo mundo celebra. Depois da caminhada, aquela mesma pessoa vai e comete um erro e aí vem as pedradas e tal. Parece que você perdeu o valor depois que se converteu. Mas uma coisa interessante que eu percebo é que a religião, ela serve como um aquário. E eu vejo Cristo como um peixe no mar. Eu até fiz uma postagem agora nas minhas redes sociais sobre isso. Eu mostrei, até um cara me perguntou o que era a religião, eu peguei e mostrei um aquário. Você só come o que entregam. Então você fica muito dependente. E essa é uma estratégia de muitos líderes para que mantenham as pessoas aprisionadas. Quebrando o princípio da reforma protestante, que é o sacerdócio universal. Entendeu? Eu não preciso de um pastor para ter intimidade com Deus. Eu não preciso de um pastor para ter relacionamento com Deus. As pessoas que eu lidero, que eu pastoreio, elas são altamente livres. Aí você pergunta, e por que elas estão com você? Porque o capim é verde. Essa frase que você falou é muito forte. Eu não quero que ninguém me siga por opressão. Então quer dizer que... Eu quero porque entendeu o evangelho. Vamos lá, como é que você disse que o crente, como é? Não precisa de pastor, como é? Faz essa frase aí de novo. Vou repetir aqui, ó. O cristão, o discípulo, ele não precisa do pastor para ter relacionamento com Deus. Certo. Para ter vida com Deus. Isso implica em tudo, salvação. Tudo. Aí você me pergunta. Sim, e por que as pessoas te seguem? Eles seguem porque o capim é verde. Só isso, sim, cara. Mas e aquela história das 99, a que se perde, né? Como é que fica aí? Eu tô perguntando assim, não, claro, tô perguntando porque eu acredito que muita gente pensa nisso na hora. Quando a gente fala de pastor, do pastor, né, atual aqui, da igreja, da instituição, a gente, claro, e tem tudo a ver, a gente relaciona ao pastor de ovelhas. Sim. A gente se coloca como ovelha. Sim. E quando a gente pensa em pastor e ovelha, a gente pensa exatamente
nas 99 que estão seguindo, na uma que se perdeu. Essa uma que se perdeu, né? Ele relaciona isso a pessoa que se perde realmente. E eu estou aqui para poder ajudar, resgatar, trazer de volta. Exato. Agora, isso não pode ser uma... Aí é onde está a questão. Tem como essa ovelha ser cuidada, né? Acho que vou colocar isso entre aspas, viver bem, se ela não tem um pastor, se ela não está dentro de um cercado, sendo vigiada? Não, agora eu vou tentar trazer uma ilustração para tu entender o que eu estou querendo dizer. Quando uma ovelha dava trabalho, o pastor quebrava as duas patinhas de trás. Uhum. Era um processo de disciplina. E aí, passava 6 meses cuidando daquela ovelha de uma forma especial, porque como ela estava com as patinhas feridas, né? Com a vara que o pastor carrega, tinha que dar água na boca dela, comida, levava no ombro. Isso era um processo de quase 6 meses. Uhum. Só que quando ela ficava boa, ela não queria mais sair de perto do pastor. Sim. Ela não queria mais sair de perto dele. Sim. Ela estava tão acostumada a comer perto do pastor, a comer através do pastor, Entendi. que ela tinha sentimento por aquilo ali. Tô entendendo. Eu quero frisar isso. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Essa questão de só, se você sair daqui eu te amaldiçoo. Pelo Certo. amor de Deus, cara. Certo. Não existe isso. Certo. A questão, então, deixa eu ver se eu entendi. A questão não é eliminar a figura do pastor. Não. A questão é dizer que, que não é por causa dele, não é através dele que eu chego ao céu, vamos dizer assim, né? Exatamente. Tô entendendo. Isso é o sacerdócio universal, cara. Que é um pilar da reforma que a galera quebrou mesmo com força, entendeu? Com força. Agora, eu comecei falando, e a gente acabou caindo aqui, dessa questão dos crentes, né? De quem pisa na bola ser muito julgado, muito marcado. E aí, né, a gente acabou relacionando a vamos dizer assim, entre aspas, uma cultura, né? Que muitas vezes, essa cultura de... Eu não vou dizer de julgar, que é também isso, né? Mas a questão de você, muitas vezes, usar a religião, né? E aí você utiliza da religião para você ser moralista, religiosamente falando, né? O dono da moral religiosa. E aí parece que meio que fica uma disputa de quem pode falar porque está mais bem religiosamente encaixado, se é que você me entende. Então, eu me sinto alguém mais santo porque eu cumpro melhor, né? Vamos dizer assim, a minha religião. E por eu estar numa posição que eu me acho que eu estou melhor, eu posso medir, né? Eu posso medir, colocar ali uma vara de medição e olhar, poxa, fulano é assim, 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 assado, né? E o problema não é esse, o problema é que a gente tá vendo, e aí eu já jogo outra pra ti aqui, você é pastor, é professor de teologia e tá, né? Nas redes sociais, então eu acho que isso vai caber muito bem, isso que eu vou lhe perguntar. E eu quero que você, pode rasgar mesmo. O que você acha? Porque tanto entra para você pessoalmente, como também vai pegar muita gente. Já que a gente tá falando dessa questão de perseguição, o que você acha dessa questão de pessoas corrigindo ou expondo, né? Principalmente quando a gente fala de pessoas, tô falando de pastores, líderes religiosos, representantes, dando lição um no outro na rede social, né? E eles estão um corrigindo ao outro na internet, né? Então um faz uma cagada, como diz a história, e o outro vai lá e mete a sola no YouTube, joga, e aí começa a virar uma briga de time, porque tem a galera que segue aquele pastor e tem uma galera que segue outro pastor, e eles ficam se degladiando, e isso eu acho que acaba criando um clima muito chato, muito ruim. O que você acha disso? Como é que isso se resolve? Isso deve acontecer numa certa medida ou de jeito nenhum? Cara. Isso é instituição, nego. Evangelho não tem isso, nego. O problema tá aí, velho. Então não tem certo nem errado. Primeiro que ninguém tem direito de julgar a vida moral de ninguém. O que a Bíblia manda eu analisar é o que eu escuto. Não é o que eu vejo.
É aí que a gente começa por aí. Uhum. Não julgueis para não ser julgado. Eu não tenho permissão de julgar, não, cara. Se tu usa barba, se tu usa tatuagem, se tu tem uma linguagem mais jovial, isso não interessa. Se tu usa calção, se tu usa calça, não existe isso. Se a tua igreja é toda preta, se a tua igreja é branca. Vamos julgar o que a gente escuta, cara. Uhum. Vamos analisar nas escrituras se aquilo que está sendo ouvido realmente é a escritura. Mas e engraçado que sempre um tá se colocando em posição de mocinho e colocando o outro como vilão. Isso. Né? E cada um muito bem argumentado para poder... Uma dessas referências que você citou, eles estavam se gladiando, né, nas redes sociais, e um deles partiu para a vida pessoal do outro. Uhum. Aí já perdeu o equilíbrio aí, entendeu? Uhum. Então é isso que eu fico imaginando quem tá assistindo, né, cara? Essa é a questão, né? Tá entendendo? Não tem nada de evangelho, cara, aí. Isso acaba, você acha que acaba fácil? Você não vai encontrar nas minhas redes sociais eu parti por esse caminho. Pode observar. Não é minha Mas praia. você acha que existe coisas que de fato você não pode ficar calado e tem que apontar e falar? Existe um limite nisso daí? Questão doutrinária. Questão doutrinária, sim. Eu tenho que falar. Mas doutrinária porque, no caso, ele está influenciando pessoas. Não é isso? E você por exemplo, tem que... eu vou te dar aqui um exemplo aqui. Aquele carnavalesco, em 2018, quando fez aquele teatro no carnaval sobre Cristo. Guarda isso aí, viu? Que eu vou perguntar um negócio disso aí. O que tinha pastor bombardeando aquele carnavalesco, e eu fiquei só observando. Quando terminou, eu peguei e disse, gente, é o seguinte, o carnavalesco não errou, não. Jesus apanhou mesmo na cruz. O carnavalesco só esqueceu uma coisa. É porque ele não disse que Jesus ressuscitou, cara. Jesus foi massacrado na cruz mesmo. Todo mundo bateu. Mas só esqueceu de botar uma coisa. Jesus ressuscitou, cara. Sim. Sim. E amaldiçoaram o cara e não sei o quê. Mas você acha que ali naquele caso não houve uma certa ênfase no sentido mais assim pejorativo? Se aproveitaram? Por exemplo, eu vi isso aí. E quando falaram dele, ele meio que usou esse argumento de que Jesus realmente apanhou e etc e tal. Mas você acha que ele não... No se lugar aproveitou, no sentido mais pejorativo para zombar do que simplesmente para como é que se diz? Para encenar? Você não acha que teve mais um lado de zombaria do que teatral da coisa? Um seguidor de Jesus jamais vai amaldiçoar alguém porque fez isso. Certo. É porque existe a diferença do Jesus crucificado dos crentes e o Jesus crucificado dos discípulos. Vamos imaginar Jesus crente sendo crucificado. Uhum. Eu te amaldiçoo, infeliz. 7 gerações tu estará condenado. Isso é o crente Jesus sendo crucificado. O crente dos discípulos diz assim, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Sabe qual é a reação do Deus Pai com aquilo que faz com o filho? É o que está no Salmo 2, cara. O poema de Davi. E ele ri dos povos, cara. Atingiu o que em Jesus aquilo ali? Nada. Agora, E eu acho que também, né? Não era o lugar, né? Não era o local para fazer aquilo, né? Porque... Aí, agora eu quero falar uma coisa. Ah. Aí você diz assim, mas ele não recebe nenhuma consequência por isso? Eu disse sim. Não, segura aí. Agora você começou isso aí, eu tenho que perguntar um negócio que vai ser exatamente isso daí. Entramos na pandemia. Qual foi a primeira coisa que eu vi todo mundo compartilhar nas redes sociais? Sem carnaval, consequência do comportamento do carnavalesco. E aí? É de fato, Deus aproveitou. Como é que funciona isso? Porque eu sei que... eu não posso... Porque tem os outros países. E os outros países que não fizeram carnaval, né? Então, assim, como é que funciona isso? Me perguntaram qual foi não foi consequência do que ele fez? Eu disse, a consequência do que ele fez foi ter feito o que fez. Como é? Agora tu começa o poca, vai lá.
A consequência do que ele fez foi ter feito o que fez, cara. Qual a maior consequência que um ladrão pode receber? É ser ladrão, cara. Qual a maior consequência que aquele carnavalesco possa receber? Foi ter feito aquilo, cara. A maior consequência do pecado é o pecado, é o que tu se tornou, velho. Uhum. Que coisa pior do que isso, meu irmão? Tu ser pecador, cara. E a vingança não deve ser desejada por nós. Isso não é evangelho, cara. Uhum. Que Deus nos trate a cada dia. A capacidade de desejar o bem para quem nos faz mal é sobrenatural. É forte. Jesus ia passar por Samaria e pediu para o discípulo Tiago e João ir lá porque ia passar por lá. Aí os samaritanos disseram, não, só queremos se ele ficar aqui hospedado. Aí Tiago e João falou assim, Jesus, tu quer que a gente mande fogo sobre eles? Aí Jesus falou assim, ó, qual espírito está em vocês? Que o meu não é. Vocês aprenderam a derramar fogo com quem? Com Elias? Eita, então se trouxer Não é evangelho não, cara. Não é evangelho não, velho. Então quer dizer que quem tá atacando fogo nos outros, talvez não está... Talvez não, né? Não está agindo pelo Espírito, Não, né? não. Jesus sabe nem quem é. Eita, Jesus. Jesus sabe nem quem é, cara. Antes da gente começar aqui, a gente tá falando de polêmica, antes da gente começar aqui, você falou aí de uma polêmica que tava acontecendo, eu queria que você desse sua opinião. Eu sei que é bem forte, eu sei que ainda é muito recente, talvez soe um pouco pesado, né? Nesses dias agora, né? Poucos dias, dependendo do dia que esse podcast estiver disponível, né? A gente perdeu o nome da música. Cantor Lázaro, né? E aí já surgiu polêmica do pessoal dizendo para onde ele foi. Não, um grande personagem das redes sociais postou que uma pastora colocou uma postagem em que ela foi levada ao inferno e viu lá Lázaro cantando Olodum lá no inferno. Eu disse, cara, não existe isso não, pelo amor de Deus. Primeiro que ninguém vai no inferno. Ninguém. Divina revelação do inferno, divina revelação do céu é mentira. A Bíblia não dá espaço para isso. E as pessoas contam com, assim, uma ostentação tão grande, tá entendendo? Como se a sua experiência lhe acrescentasse algum tipo de vantagem espiritual. Então, tá tudo a gente errado, já ouviu cara, muito tá testemunho de gente que foi no céu, no inferno. Não tem base bíblica nenhuma, cara. Paulo conta uma experiência de um terceiro, que a gente acredita que é dele, e ele evita ao máximo tratar sobre aquele assunto. Você vê que ele tenta se esquivar para que não pense que ele é o espiritual. E ele é um apóstolo, cara. O cânon, né? Estava nas suas mãos, a formação do cânon ainda, escrevendo. Não precisamos de mais nada disso. Nós temos a Bíblia Sagrada. A revelação já foi dada. O que eu preciso saber sobre o céu está escrito. E o que eu preciso saber do inferno está escrito. Quando se morre, não volta mais não, Chaco. E nem ninguém tem, nem de lá pra cá, nem daqui pra lá. Acabou-se. Mas isso é empolgante, né, para alguns. Exatamente. Exatamente. Aí onde tá o negócio, né? Agora você falou a terceira coisa aí. É exatamente aí onde tá o negócio, né? A gente tá falando de quando a gente tá falando de um pastor polemizando, né? Apontando o erro do outro, o defeito do outro, existe uma plateia, né? Existe o time dele, o time do outro, existe gente que ele, de repente, vai ganhar nessa briga, né? Então, existe muito essa questão da plateia. Então, se tem uma polêmica dessa do Lázaro, tem gente, né, pra se alimentar disso, né? E achar bom, né? Quem sabe a pessoa tá querendo até uma curtida nas redes sociais, né? Capaz de tudo. Capaz de tudo, cara. Certamente, muita gente que ela acaba ganhando a pessoas que de repente já não gostavam do Lázaro, né? Isso reforça, né? Tá vendo? Eu sabia. Aquele cara não era crente não, né? De repente, ou simplesmente por 15 segundos de fama, né? Eu tô lutando pra deixar de ser crente, cara. Faz tempo, velho. Eu quero ser discípulo, cara. Não é fácil, cara. Entendi. Mas... Tem gente, mas que até gente boa, mas quando se converte, mas fica horrível de relacionamento.
É complicado. É complicado, porque... Era sociável, era amigo, era colega, se converteu, pô, não fala mais com ninguém, entrou no casulo, na caverna. Isso não é evangelho, cara. Mas tem aquela frase, né, que o pessoal tem muito aquele... Acho que essa frase é muito antiga, né? Quando alguém não é crente e olha pra alguém e diz assim, pra ser crente igual isso aqui, não quero ser não, né? Só que, às vezes, assim, quem tá falando? O mundo nunca vai, entende? Tem um parâmetro, Não, né, correto. Às vezes quem tá falando, que modelo tem de se falar sobre isso? Olha para Jesus na época dele. Como é que os crentes da época reagiam com Jesus, que eram os fariseus? Jesus não era padrão de vida moral e de santidade para nenhum fariseu. Se fosse nos dias de hoje, meu irmão. Se fosse nos dias de hoje. Jesus não tinha cerimônia, cara, com as coisas. Uhum. Vai para um casamento de um personagem que ele sabe nem quem é. Não deixa faltar o vinho. Comia com os pecadores. Quem me prova ao contrário que naquela comida não tinha uma carne de porco? A gente começou falando disso quando você falou que, lá no começo, você falou que foi perseguido, certo? Então você foi perseguido tanto aqui, né, como na internet. E aí, nessa perseguição sua na internet, você se posicionou? Não. Você revidou, como diz a história? Não. Eu fiz um vídeo sobre tatuagens, está com mais ou menos uns 10 anos. Uhum. Teve uma repercussão muito grande. Uhum. Até hoje tem muito, né? Vamos falar sobre isso. Né? Então, eu só coloquei minha opinião e não vou colocar nenhuma retratação, não. Se gostou ou não gostou. E não mudou. Não, nadinha. E nem piorou. Nem tirou o vídeo do ar. É, né? Meu irmão. É isso. Entendeu? Não existe isso. Uhum. Não existe. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Mudando Você aqui. não vai ver eu com piada em redes sociais. Você falou Isso é feio pra crente, né, não, cara? É coisa de crente, cara. Não é pra discípulo, é coisa de crente. Agora deixa eu te falar uma coisa, mudando aqui bem de assunto. Eu sei que você é um cara que também gosta da área de esporte. Demais. Pronto. E aí, já que a gente tá falando de alguma coisa polêmica... a gente tá falando de algumas coisas polêmicas, e eu acho que algumas coisas que polemizam muito, talvez não precisariam tantas, e outras que são um pouco polemizadas, talvez deveria se colocar mais à mostra, expor mais isso, né? E como você é um cara do esporte, eu vejo que existe, claro, um cuidado com a carne. A estrutura física, né? A estrutura física, né? E a Bíblia fala, né, E tomando refrigerante, hein, tá gente? vendo aí? E a Bíblia fala dessa questão de vícios e etc e tal, e são coisas que prejudicam a carne, né? O evangelista João, escrevendo para um dos seus presbíteros, ele disse assim: quero que vá bem o teu corpo como vai bem a tua alma. Olha só. Mas se fala muito pouco no comer, né? E crente é conhecido como bicho com melão, né? Come que passa mal. E a Bíblia fala sobre isso também, não fala? Fala, mas a questão também da capacidade, da estrutura física de cada um. Tipo, você vai ver um atleta de 160 quilos. Não, tudo bem. Né? Existe tudo bem. Estrutura física. Mas me diga uma coisa, resumindo, traduzindo. Tem muito crente morrendo cedo. Com a barriga do tamanho do mundo. Problema no coração. E diz que é o diabetes. Pois é, e aí? Né? É o que eu tô dizendo. Polemizam essa mesma pessoa que de repente morre cedo porque aquela história morreu pela boca. E às vezes tá julgando um pecado, ou enfim, outra coisa, e tá, né, a trave no olho ali. Eu acho que são coisas que se estabeleceu um jeitinho, né, uma cultura de
de isso aqui é besteira, mas isso aqui é que é, né? Quando a gente fala, dependendo da igreja, parece que já tem uma tabela de pecado ali que já é, só tem aquela, né? Tem pessoas que querem ser melhor que Jesus. Jesus falou para Pedro, mata e come. Não. Nunca entrou nada impuro na minha boca. Ah, não, né? Mas andava com punhal, né? Eita. Então é mais ou menos essa pegada, entendeu? Para Jesus não tem mais problema comer, mas para ele... E ele não comeu, não. Não comeu nada impuro, mas dava maior valor um punhal na cintura. Tá certo. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de moralista. No caso, no esporte, você faz o quê? Bem, eu pratico musculação, que é o meu... E até faz parte da minha do vida estilo de vida, né? Também, exato. Pratico jiu-jitsu, sou graduado, é muito bom. Né? Mas aí você consegue conciliar, né? Muito bem, esporte e fé, né? Pra mim, o jiu-jitsu é um jogo de xadrez. Uhum. Um jogo de dama. Estratégia. Só. É muito bom pra mente. Uhum. Muito bom. Perfeito. Você não tem noção dos benefícios que traz. Agora, é claro, né? De vez em quando um braço inflamado na articulação, a orelha estourada. Mas faz parte do esporte. Agora me diga uma Não vejo coisa. nenhum problema, não. Jesus vai voltar ou a igreja vai subir? Como assim? Ele vai voltar. Ele vai voltar. É a promessa mais certa que eu tenho. Porque o mesmo livro que falou do seu nascimento é o mesmo livro que fala que ele vai voltar. Se o nascimento se cumpriu, a sua vinda vai acontecer também. O coronavírus é um sinal? Ou é só mais um fiapinho do que... Princípio das dores. Lucas capítulo 21. Princípios das dores. Pandemia, tá lá. Ah, é, né? Tá lá. Princípio das dores. O sermão profético escatológico de Cristo, nos princípios das dores, não é para dizer que ele está perto. É para dizer que o que ele falou está se cumprindo. Só isso. Então é só o princípio? Só. Isso aqui não é nada ainda, então. Quantas epidemias teve? Uhum. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Daqui a 15, 10 anos, as pessoas vão perguntar como foi que o Alexandre se comportou naquela pandemia. Como foi que o Washington se comportou naquela pandemia. Aqui é o álcool gel, viu, gente? É. Esse é o diferencial. E como é que você acha que a igreja está se comportando nessa pandemia? Muito mal. Por quê? O quê? Explique. Os interesses, cara, quando você fala de pandemia. Estão preocupados com o quê? Estão preocupados que os tempos estão fechados porque estão preocupados com o estado mental das pessoas mesmo? Ou porque o dízimo não está entrando? Eita. Essa é a questão, cara. Essa é a questão, entendeu? Mas isso está revelando que sempre teve no coração desses caras. Eles não estão interessados no que você é, sim no que você tem. É. Complicado. Mas, eu lembrei aqui Agora, que eu vi. claro, não posso generalizar, né? Aham. Uhum. Existe pastores fazendo acompanhamento, né? Fazendo transmissões com o sentido realmente de... Mas assim como você e fala... que precisam, né, das contribuições, sem sombra de dúvida. O que eu estou querendo trabalhar é quando as intenções é só essa, entendeu? E eu tenho visto. Seria um oportunismo também, no sentido de ou melhor, vou trazer para o sentido bom da coisa. Seria uma oportunidade, né? Pelo contrário, né? No lugar de estarem chorando ou reclamando nesse sentido né, que você falou, disso revelar um interesse, né? Pelo dinheiro, vamos dizer assim.
Mas também seria uma oportunidade na questão de como a igreja também está tendo essa exposição. Na questão aqui da internet, né? Então poderia-se também, como também tem, claro, né? Eu vou também defender, né? Apesar de que eu não estou aqui para defender nem acusar nada. Eu estou aqui só para te ouvir. Eu quero que você fale. Mas eu acredito que também é uma oportunidade esse tempo de se pregar, né? De chegar onde talvez não chegou. A igreja criticou muito tempo as redes sociais. Exato. Pronto, é aí onde eu tô querendo chegar. Agora estão precisando das redes sociais. Olha como é interessante isso. Eu ouvi muitos pastores falar mal de rede social. Se não fosse as redes sociais agora, cara. Como é que seria? Complicado. Outra coisa. A igreja agora aprendeu, né, a evangelizar de forma mais eficaz, né, e mais rápido através das redes sociais. Eu vi agorinha, antes da gente começar aqui, e a gente já vai terminar, eu vi antes da gente começar aqui um vídeo no Instagram, inclusive do Leonardo Gonçalves, um cara que eu admiro demais. Canta muito, cara. Canta muito. Eu vi ele falando uma coisa e eu queria saber o que você acha do que ele falou. Diga aí. Ele disse assim, quero mensagem de esperança. Isso ele falando como se o pessoal tava pedindo, né? Isso, ele disse. Faz aí uma mensagem de conforto, né? Cobrando dele, né? Faz uma mensagem de esperança, faz uma mensagem de não sei o que, de motivação. E ele disse assim, a Bíblia tá aí. Ele disse desse jeito, disse assim, esse não é o tempo disso. É um tempo de eu trazer conscientização, né? Ele falou assim de uma forma bem dura, nesse sentido de dizer assim, o povo tá cobrando dele palavras de conforto, palavras, né, mensagem de esperança e tal, mas ele tá vendo esse tempo agora, né? Exatamente o hoje, ele acha que é um tempo de mensagem de conscientização. O que é que você acha? É isso? Tem o seu valor. Tem o seu valor. A pandemia ela veio para tirar o falso e revelar o que é verdadeiro. O tempo da mensagem de esperança, de conforto, foi mais no começo, agora está uma hora mais... O nosso problema é limitar as coisas. Também de conforto. Também, entendeu? Uhum. E nós que somos espirituais sabemos que o Espírito direcionará qual mensagem ideal para aquele momento. Nesse período de pandemia, ministrei sermões de exortação, mas também sermão de consolação. Eu não eliminaria um ao outro. Eu diria também. Como é que o Washington está se comportando nesse momento de pandemia? Tentando ser mais humano possível. E quem me fala isso não é eu que falo para mim, as pessoas estão me dizendo isso. Quem convive comigo está vendo isso. Entendeu? Estou vendo uma fase maravilhosa na minha vida. Muito boa. Eu acho que a pandemia... não existe acho. Eu acredito que a pandemia ela abriu meus olhos para mim enxergar um caminho mais consciente, mais verdadeiro para minha vida. Certo. Bendita pandemia. Eu tenho que fazer uma pergunta antes que a gente termine. Que a Carol estava fazendo essa pergunta aí direto. E eu acho que tem muita gente que pergunta isso na internet. E eu já tive uma aula com você que você falou disso. E como a gente tá na... Ai, meu Deus. E como a gente tá na... igual carioca. Ai, meu Deus. Pois é. E como os crentes estão tudo assistindo a novela aí do Gênesis. E eu sei que você é um cara que gosta do Velho Testamento aí. Que dá aula. E aí? Vamos lá. 2 perguntas aqui bem talvez polêmicas, né? Primeiro... E os dinossauros, né? Todo mundo quer saber dos dinossauros. É verdade, ele existiu, ele viveu em que tempo? Animais grandes. Eita, Jesus, isso aqui vai dar um comentário. Dinossauro é um termo científico, cara. Uhum. Para começar, não existe Lúcifer, são anjos caídos. E eles não caíram em Gênesis 1:2. Eu esperei da série. Então, peraí, pra quem tá entendendo. Então, os dinossauros não desapareceram, não foi porque caiu os anjos e caiu... Não. Os animais grandes, quem tá falando de dinossauro é você.
Tá, não, é o termo que a gente usa, pra ficar mais que a fácil. ciência usa. Isso, O crocodilo é um tipo de animal grande, certo. que poderia ser chamado de dinossauro cientificamente, o elefante. Então eles foram aniquilados no dilúvio. Como é que é, rapaz? É isso mesmo. E é comprovado cientificamente. Nossa. Tá escrito, cara, o texto. Se vira, cara, pra encaixar na tua mente. Mas a questão aí da ciência, do carbono, você acha que as datas não batem, existe uma manipulação, ou eles ou eles não chegam na data certa? Com certeza, esses bilhões, não existe isso. A Terra não tem mais do que 10 mil anos de existência, meu velho. A Terra não tem mais do que isso. O Gênesis, a criação, existe um espaço de tempo muito grande ali? Não. Os dias são literais como o nosso. Eita! É muito simples. A palavra dia na criação é yom. É o mesmo termo usado para os nossos dias. Vamos lá. Como é que ficaria o processo da fotossíntese se foram eras, os dias fossem eras? Aí me diz uma coisa. O 7º dia de descanso era um dia comum ou não? Esse é o problema. Se eu for dizer que os dias eram grandes eras, então o dia de descanso também foi. E não foi. Porque lá em Êxodo vai citar o dia de descanso como um dia comum como o nosso. Ah, é? É. Aquela parte onde fala que o Espírito pairava sobre as águas, né? Sim. Então ali ele pairou um dia. A criação estava em desenvolvimento ainda. Aquela pairar. parte ali... Ele paira até hoje, cara. Sim, mas eu digo assim, aquele momento onde ele fala aquilo, desse, né, vamos dizer, daquela passagem para a próxima, não existiu um intervalo de mais tempo. Não. Ah, é? É. Nossa. Agora, então vou para uma mais polêmica. Adão existiu? Sim. Literalmente, o Gênesis é literal, a fruta, literal. a serpente. E a serpente? Qual é o sentido da serpente? A serpente é o próprio diabo. A serpente que a gente vê hoje? Sim. É o próprio diabo que apareceu. Essa tua cara, foi massa demais. Tá lá em Apocalipse, cara. A não, antiga diabo. serpente que é o diabo. Foi a personificação satânica ali. Mas hoje tá tranquilo. E ela tinha perna ou isso é algum tipo de privilégio? Bem, aí eu não sei te dizer, diabo? não. Eu não sei o que posso te falar em relação a isso. Mas quem apareceu ali foi o próprio Satanás para Adão e Eva, personificado em uma serpente. É até aí que eu posso te dizer. Adão existiu sim por duas razões. Sim. Primeiro, porque Jesus cita Adão. E segundo, porque Paulo cita. Eu já vi algumas pessoas dizerem que Adão poderia significar uma população. Não. Jesus cita um personagem. Árvore, uma árvore de fato, ou seria algo que ele, uma atitude, uma árvore mesmo, uma fruta mesmo. Isso. E quem escreveu Gênesis? O próprio Moisés. Como ele soube? Tem duas posições. Geração? Geração ou revelação. Então Adão existiu, foi literal. Sim. Ou então Jesus e Paulo estavam errados, né? Entre o liberal Sim. e Jesus e Paulo, eu fico com Jesus e Paulo que cita o personagem. A pessoa. Sim. Agora, e os gigantes? Quem eram os Néfilins? Filho de Sete. Não, eu digo lá do Gênesis lá. Filho de Sete. Eles eram o quê? Gente? Gente normal. Isso era grande. Sim. Que é super normal. O Golias não existiu? Quer dizer que ele é parentesco com ele? Sim, de Sete. Não, descendente de Sete. Não, digo o Golias. Tô dando um exemplo do Golias pra você entender. Mas não tem mais nada a ver com eles. Não, e nem com anjos. Pois é, era aí onde eu ia chegar. Não, é altamente A gente viu aquela produção. produção lá do filme onde tinha aqueles Quer dizer que monstros de pedra lá. os anjos pecam e o homem paga o pato? Não existe isso. Os anjos são assexuados, cara. Os filhos de Deus ali são os descendentes de Sete, que estavam se contaminando. Certo. A semente da promessa estava perdida também. A prova é Deus guardar Noé. E o dilúvio? Já que você falou do dilúvio, né? Os grandes animais não entraram, né? Os
vulgos dinossauros não entraram, ou até entraram alguns, que são os crocodilos, como você falou, que tem o parentesco. Mas me diz uma coisa, o dilúvio foi geral? Morreu todo mundo de fato? Universal. As montanhas é a prova disso. Aliás, na época, antes do dilúvio, o mundo era uma só Pangeia. Ah, é? Os continentes. Olha aí outra aí, hein? Os continentes veem com a Outro existência corte. com baixar das águas. Com baixar das águas surgem os 5 continentes, que eram um encaixe só. Tô entendendo. Quando a gente fala da volta de Cristo, né? Tem uma coisa muito interessante que a Bíblia fala. Que quando Jesus ascendeu, os discípulos ainda aguardavam a volta dele. Né? Isso é bem doido, mas... Então, no século passado, todo mundo falava muito da volta de Deus. Então, desde os discípulos, todo mundo vem dizendo, o rei está voltando, a gente canta isso na igreja. Está, né? E aí? Tá aproximando ou não existe essa... Eu vou falar uma coisa pra ti, pra que as pessoas não percam a esperança. Mas também que não vivam uma vida de ilusão, como viveram muito tempo. Eu vi muito pastor dizendo que ia ser arrebatado e morreu e não foi. Exato. Então vamos botar o pé no chão. A vida de Cristo tem 2 sentidos para nós. Ela pode ser uma vida existencial. Como é que é isso, pastor? Quando você morrer. Você morreu, Jesus veio para você. E aí eu garanto que você pode morrer a qualquer momento. Tá todo mundo na fila da morte e ninguém passa na frente de ninguém. O dia da morte está agendado, está tudo programado, não se preocupe. E existe a vinda pessoal, que é aquele vai vir sobre os céus e todo olho verá. Os cavalos de Apocalipse são o quê? Porque eu já vejo muita gente traduzindo eles. Como? Traduzindo o que é que a nação, colocando a China como dos impérios, que quer dizer lá o... A igreja evangélica passou muito tempo dizendo que o Papa era o anticristo. As colinas de Roma. E Jerusalém, Passou Israel. tudo. Jerusalém? Israel, hoje. É isso aqui, ó. Ah, é? Não é aquela terra lá, não. Aquela terra não tem mais nenhum significado. Meu Deus, essa é forte, hein? Nenhum. Se eu só for no Rio Jordão, uma experiência histórica como se eu estivesse em qualquer outro país. Você acha que não existe algo sobrenatural ali, Não. um favorecimento Não. de Deus para aquele povo? Não, se ele quiser ser salvo, Por que, tem o se exército arrepender. deles são mais fortes? Não existe nada sobrenatural nisso? São inteligentes. Existe, claro, um cuidado de Deus pela piedade deles, né? Pela honestidade que eles vivem. E isso é um princípio que atrai a graça de Deus. Mas não há nenhuma diferença entre um judeu e um gentio quando se fala de perdão e remissão de pecados. Agora, claro que o princípio de vida deles acaba atraindo benefícios para eles. Filhos obedientes aos pais, uma boa educação aos filhos, investimento na educação. Automaticamente isso vai atrair benefícios. Mas já que a gente tá falando de nação, você chutaria de onde viria o anticristo? Não. Eu faço umas brincadeiras às vezes, mas eu não vou falar. Porque assim, se a gente pensar em língua, as maiores línguas é o mandarim e o inglês. Você acha que necessariamente ele seria de um dessas? Não sei. Eu só sei que ele parece um crente pentecostal. Gosta do milagre. Quando a gente fala em nação, quando a gente fala na maior nação, a gente pensa, né, de povo, a gente pensa na China. Quando a gente fala na nação mais influente, Estados Unidos, né? A gente fala no povo mais forte, guerreiro, a gente pensa no exército israelense. Tem gente que diz que ele é um militar. Tem gente que diz que ele é apenas um... Ou os dois, né? Tudo incerto, cara. Tudo incerto. Tudo incerto. Ele vai ser um ser humano Sim. normal. Um personagem. Vai nascer com a consciência de que ele é o anticristo. Vai ser forjado. Pela mão de Deus. O próprio Deus vai criar o anticristo. Beleza.
Então pronto. Então vamos encerrar aqui. Mas antes de encerrar, aproveitar aqui que você está aqui, já que você falou de céu, né, de arrebatamento, de Gênesis, existe alguma coisa legal que você indicaria para o pessoal que está assistindo? Existe algum filme que chega perto disso? Ou não? Tudo tem... Leia uma Bíblia. É, né? Leia uma Bíblia de verdade, gente. Leia uma Bíblia. Sobre Gênesis, eu indicaria vocês assistirem a Adalto Lourenço. Sim. É uma dica que eu dou para vocês. Pra vocês entenderem a criação. E o Apocalipse? Tem muita coisa que ainda não se sabe e tem muita coisa que existem as linhas, né, teológicas. O Apocalipse é a maior prova que somos uma igreja vencedora. O que é fato, o que é realidade do Apocalipse, independente das linhas teológicas? Toda sua mensagem é real, toda sua mensagem é verdadeira. Mas o que não varia de interpretação? O que é fato? A segunda vinda de Cristo. E ele vem, vai todo mundo de uma vez, tem esse negócio de primeira leva, segunda leva, como é que é isso aí? Eu acho que a gente já chegou no final do programa. Estamos comendo aqui na cabeça do Thanos. Vamos acabando aqui. E aí, eu pensei num negócio bem legal para terminar a live. Que é justamente com o título dela. Né? O título dela é bem chamativo e está dentro do linguajar dos crentes. Né? Dos crentes, né? Que é eis que te digo, né? A gente já ouviu muito essa frase, né? Muitas vezes, graças a Deus, Deus falando, e muitas vezes, a galera inventando, né? É. Então, é um nome bem sugestivo para o que a gente está fazendo aqui, né? Mas eu queria... O que é que seria o seu eis que te digo hoje, né? Isso pode ser um alerta, pode ser até algo no sentido profético, como, né, a gente assimila essa frase. O que é que você diria hoje? Um alerta ou algo que você, nesse sentido de que todo mundo verá, enfim. O que é que você daria continuidade nessa frase hoje para todo mundo que está assistindo, né? E todo mundo que está em casa se resguardando. O que é que você diria para eles hoje dizendo isso? Eis que eu te digo o quê? Eis que eu te digo, leia a Bíblia, cara. Leiam esse livro. Leiam com todas as forças que vocês tiverem. Eis que eu te digo, leiam a Bíblia. É bem propício agora também, né? Para esse tempo agora é isso. Exatamente. Também, né? Leiam. Leiam esse livro como se vocês fossem morrer amanhã. Amém. Então pronto. Então é isso. Gente, vamos encerrando aqui. Valeu. O Washington tá no Instagram, né? Você pode seguir o Instagram dele, eu vou colocar aqui embaixo. Mas diz aí também como é o Instagram, Washington. Washington Silva, também temos o Facebook também. Isso, tá fala aí. Temos o canal no YouTube, o Manifesto do Evangelho. Homem, pelo amor de Deus. Então, o canal no YouTube. O Manifesto do Evangelho, temos o canal. Manifesto do Evangelho. Tá? Vou colocar o link de tudo, viu? Vou colocar o link de tudo. A gente não tem investido muito no canal no YouTube, mas brevemente a gente vai investir. Já tenho muitos vídeos lá, mas vão pegar mais pesado lá na frente. Então pronto, então é isso. Tinha muita coisa que eu tinha pensado, mas a gente acaba conversando e lembra de uma coisa, lembra de outra. E o objetivo aqui mesmo é esse, né? Eu fiz questão de não pontuar nada, eu queria que ficasse rolando de fato a conversa, né? Talvez não. Tem muita coisa que eu queria saber que eu acho que eu não perguntei, talvez teria muita coisa que você talvez também queria falar, não sei. Mas é bom que a gente guarda aí para uma próxima, porque se a gente ficar conversando aqui não tem fim, não. Tem muita coisa. Principalmente quando a gente começa a falar desses grandes... como é que eu posso dizer? Esses assuntos tão relevantes. Né? Que mexe, que todo mundo, né, tem muito interesse, né? Sempre a gente tem interesse de como as coisas começam e como elas terminam, né? Então sempre há esse olhar para Gênesis e para Apocalipse, né? Como é que isso começou e como é que isso vai terminar, né? Começou com ele, vai terminar com ele. Né? Já terminou, né? O Apocalipse prova que não tem mais nada o que fazer, não. Só não terminou para mim, mas para ele já tá tudo feito.
Quem vai para o céu, quem vai para o inferno. O Apocalipse é a prova que já está tudo feito. Eita, Jesus. Já está tudo feito. É forte. Eu vi uma multidão entrando, aqueles que vinham cantando ao Cordeiro que venceram. Acabou-se. O Apocalipse é a prova de que para Deus não tem nada mais para ser feito. Já está tudo feito. Ele não é pego com mais nada de surpresa. Então é isso. Pessoal, a gente vai finalizando aqui. Né? Foi muito bom o papo. Tem que ter outras vezes. E aí eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que é que vocês acharam, o que é que vocês discordaram. Fica à vontade para falar aqui. Sigam ele. Se você achou que ele falou alguma coisa, vai lá no Instagram dele. Bombardeia lá o Instagram dele, que ele vai responder vocês. Tá? Eu sei que isso aqui gera muita coisa, então fica à vontade aí para vocês falarem aqui embaixo o que é que vocês acham, o que é que vocês deixaram de achar, né? Tem muita coisa aqui para ser, enfim, esmiuçada, né? Mas o tempo se torna pouco para isso. Então, fiquem à vontade para comentar, mas não só isso. Compartilha com alguém. Compartilha isso com alguém, tá bom? Nem que você compartilhe dizendo, olha aqui o que é que esse homem falou, né? Né? Seja no sentido bom, no sentido de olha aqui, olha isso, ó, né? Mas compartilha. Eu quero é que isso chegue ao máximo de pessoas possíveis. E, claro, deixa aqui abaixo quem é que vocês sugerem, se você, né, quer sugerir alguém que tem que vir aqui pra gente bater um papo também, fica à vontade para sugerir aqui abaixo. Meu Instagram tá aí também, minhas redes sociais, vão lá, fiquem à vontade para falar. Isso aqui é um projeto que tá só começando, a gente vai ter muitos outros convidados, então só aguarda. Eu vou estar colocando aqui os dias dos próximos convidados, tudo direitinho. A gente começou hoje assim muito, né, rápido, então fica ligado que é só o começo. Eis que eu te digo.